Provérbios 23 diz: compra a verdade e não a vendas. Entenda que o evangelho sempre aponta para a renúncia. O próprio Jesus, na plenitude dos tempos, desceu, renunciando o trono, renunciando a glória, renunciando o que tinha com o seu Pai na eternidade. Aleluia, para salvar-nos do pecado. E aqui em Provérbios há uma lição importante para nós. Compra a verdade e não a vendas. Ou seja, o evangelho, por mais que tenha várias renúncias, a renúncia do nosso próprio eu, a renúncia do pecado, a renúncia dos manjares, a renúncia da corrupção, a renúncia do que o mundo oferece, existe uma renúncia que nós não podemos obter. Nós não podemos renunciar à verdade, porque está escrito: compra a verdade e não a venda. Aleluia! Jesus Cristo veio à terra dizendo ser a verdade, quando disse: eu sou o caminho, a verdade singular e a vida. Então você não pode abrir mão de Cristo, da verdade, você deve tê-lo, aleluia, para que ele te leve ao Pai. Sem passar por essa verdade, você não pode nem sequer adorar a Deus, porque está escrito que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. E como adorar a Deus em espírito e em verdade, sem passar pela verdade, sem passar pela palavra? Está escrito no Salmo 119, aleluias, louvar-te-ei com retidão de coração. Quando tiver aprendido os teus juízos. Então primeiro você aprende, primeiro você caminha na palavra, para depois adorá-lo, para que a tua adoração de fato venha dele, para que volte para ele, pois está escrito: porque dele, origem, por ele e para ele. Então a tua adoração tem que voltar para ele e tem que ser baseada na palavra de Deus. Então que nós possamos seguir o conselho que está escrito em Provérbios 23, que nós possamos jamais renunciar a essa verdade, mas comprando a verdade, adquirindo a verdade, buscando a verdade, que nós não possamos ser apóstatas, porque está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, e tendo pouca força não negou o teu nome. E o que você tem para guardar? Aleluia. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O que Paulo tinha era a fé, e a fé ele guardou. O que você tem hoje é a verdade, guarda essa verdade. Aleluia. Guarde essa verdade. Aleluia, na tua mente, nos teus lábios, no teu coração, nos teus passos, porque nela nós temos vida eterna. Aleluia, o ímpio despreza a verdade. A igreja até mesmo às vezes não dá prioridade para esta palavra. Mas eu quero dizer para você que a palavra ainda salva o homem. Pois está escrito: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Então é o evangelho, é a verdade, é Cristo Jesus nosso Senhor. Então entenda que se queres, aleluia, renunciar, renuncie, menos a verdade. Quer abrir mão? Abra menos da verdade. Aleluia. Cristo abriu mão de tudo, mas não abriu mão do seu caráter, não abriu mão da verdade, pois ele disse: eu sou a verdade. O verbo se fez carne, habitou entre nós, a verdade habitou conosco. Aleluias, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então não abra mão desta graça, não abra mão desse favor que não merecemos, não abra mão deste evangelho que é poder para a salvação, não abra mão de Cristo, a verdade singular, porque o homem tem feito para si deuses e depositado neles a sua esperança, mas Deus em Cristo deixa claro: eu sou o caminho singular, a verdade singular e a vida, e ninguém chega a Deus senão por mim. Então ninguém vai chegar a Deus sem passar pela verdade. A verdade diz que só há um Deus. Você quer chegar até o Pai? Então passa por essa verdade. Entenda que você não vai chegar até Deus. Nós não vamos chegar até Deus se negociarmos a palavra, se falsificarmos a palavra, usando o nosso bel prazer, como hereges, distorcendo
aleluia, pelo nosso próprio interesse, a fins lucrativos. Não abra mão da verdade. Não negocie a verdade. Pregue, inste a tempo e fora de tempo, repreenda, redágua, corrige, aleluias, porque ela é inspirada, aleluias, e tem poder para salvar a tua alma. É mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, aleluias. Entenda que esta palavra tem o poder de salvar a sua alma, de te livrar da condenação. Aleluia. Esta palavra ela fere, esta palavra ela consola, esta palavra ela cura, esta palavra é a verdade. Cristo é a verdade. O que sai da sua boca são palavras de vida eterna, pois está escrito em João 6, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Correremos para a verdade. Correremos como Pedro para Cristo. Aleluia! Pois João 21 mostra Pedro se jogando no mar para ter encontro com a verdade a caminho da praia. Tenha pressa como Pedro em estar com a verdade. Aleluia! E não negocie essa verdade. Aleluia! Apacenta usando a verdade. Repreenda usando a verdade. Ame a verdade acima do teu achismo, acima do que você pensa. Aleluia, porque não é o que nós acreditamos, mas o que a palavra diz. E amar a Deus sobre todas as coisas é colocar a sua palavra acima do que eu acredito. Não venha com essa história de que a igreja está acima da palavra porque é heresia. A Bíblia, a palavra de Deus está antes e acima da igreja, porque a igreja só começou em Atos 2. Aleluia. E a Bíblia, a palavra de Deus, nós já tínhamos inscritos antes. Aleluia. Então esta palavra é maior que a igreja. Está exaltada acima dos céus e acima de todas as coisas, juntamente com o nome de Jesus Cristo. O nome de Cristo e a sua verdade está exaltada acima de todas as coisas. Então não queira negociar. Compre esta verdade e não a venda. Aleluias. Aleluias, pela graça você é salvo mediante a fé. E esta fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a verdade. Não é heresias, não é achismo, não é eu penso, eu acho, eu ouvi dizer, não. É Cristo disse. Aleluias. Isto salva o mais vil dos pecadores. Compartilhe a palavra e não achismo. Compartilhe o que Deus diz, não o que o teu pastor diz simplesmente ao seu bel prazer para enriquecimento próprio. Compartilhe a verdade, escrita, inspirada e que tem poder para salvar o homem. Deus te abençoe. Compra a verdade e não há vendas.